Aleluia, Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Amados, nesta hora nós estamos aqui reunidos mais uma vez para poder adorar, para poder exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente fazer um momento de oração. Você que pode, põe sobre os vossos pés, amém? Glória a Deus. Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel, ó Pai. Senhor, neste momento nós nos colocamos perante a Tua presença, Senhor da glória. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que somos pecadores. Ó Pai, nós não somos merecedores de tantas bênçãos. Meu Pai, de tantas vitórias, ó Pai, vindo da parte do Senhor. Meu Deus, oramos nesta hora, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, meu Deus, ó Pai, trabalhar em nosso ser. Trabalha, meu Deus, na nossa alma de uma maneira, meu Deus, poderosa. Meu Deus, com os nossos lares, as nossas famílias, ó Deus, para a glória do Teu santíssimo nome. Meu Pai, nesta manhã nós estamos aqui e queremos conhecer a Tua palavra, queremos conhecer, ó Deus. Pedimos ao Senhor, abre, ó Deus, o nosso entendimento, meu Deus, concernente a Tua palavra, Senhor da glória. Meu Deus, é para a glória do Teu santíssimo nome. Meu Deus, é que nós oramos, ó Pai, desde já, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, antes de nós darmos início, né, a esse estudo, eu vou tirar a máscara, porque eu estou numa distância considerável dos irmãos. Amém? Glória a Deus. E ficar falando toda hora acaba que a gente perde o fôlego, né? Vamos lá. Amados, antes de nós começarmos, nós vamos louvar o Senhor Deus com o hino da nossa arma cristã. Eu gostaria de pedir ao Alessandro para sair distribuindo para mim, por favor. Glória a Deus. Oh, bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo da verdade, aleluia. Glórias a Deus. Exaltado e glorificado seja o Teu nome, meu Jesus. Aleluia, Senhor da glória. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 432. Amém? Hino de número 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para ser. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu acabei misturando os hinos aqui, né? Fiz uma mistura aqui, né? Eu peguei o ritmo de outro hino e misturei aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Ficou até bom, não ficou? Glória a Deus. Que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava
Senhor. Amados, hoje nós vamos estar estudando e nós vamos estar falando sobre Israel, o nosso relógio escatológico, amém? Irmãos, acho que não teria semana melhor para poder cair esse estudo do que essa semana agora. Irmãos, porque está acontecendo um evento no mundo agora que os irmãos, eu não sei se os irmãos estão por dentro das reportagens, né? Israel agora, ele está praticamente fazendo um pacto de paz, né, com os Emirados Árabes, né? Não sei se os irmãos viram as reportagens, né? Praticamente um pacto com os Emirados Árabes. Irmãos, a gente sabe, é claro que eu acredito que ainda não é o pacto feito, né, de Daniel 9:27, ainda não é chegado, só que já é uma preparação e é um indício da volta de Cristo, né? É um dos indícios, é a profecia praticamente, né, se cumprindo, né? Porque Israel, irmãos, fazer uma aliança com os árabes, irmãos, isso né, praticamente é uma dádiva de Deus, é somente, né, a mão de Deus para fazer um negócio desse, né? E nós sabemos que quando isso começar a acontecer, o que acontece? Praticamente a gente sabe que está próximo a vinda do Messias, a vinda do Anticristo e a volta de Jesus, né? Vamos lá. Israel, nosso relógio escatológico. Aqui eu tirei algumas reportagens, eu incluí nesse estudo aqui algumas reportagens dessa semana para os irmãos ficar por dentro. Aqui, ó, Jair Bolsonaro parabeniza o presidente Donald Trump, o primeiro-ministro Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, amém? E o príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed, não sei, um negócio assim. pelo histórico acordo que normaliza as relações entre Israel e os Emirados Árabes. Dessa forma, abre-se um sonhado caminho para a paz e prosperidade no Oriente Médio. Quando ouvir dizer de paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A Bíblia Sagrada nos fala assim, né? Então, é claro que ainda não é essa paz, né? Ainda vai, assim que Jesus Cristo voltar, né, e buscar a sua igreja, o que vai acontecer? Praticamente vai vir o anticristo para poder implantar esse período de paz, né? E logo depois desses 3 anos e meio, né, vai haver essa repentina destruição que a Bíblia Sagrada fala, amém? Vamos lá, o G1 colocou lá também, Israel chega a acordo para normalizar relações com Emirados Árabes e suspende a anexação de áreas na Cisjordânia. Então, o Netanyahu está pensando se vai tirar as tropas da Cisjordânia, né? Só que bem provável que ele tire, né? Porque lá na divisa entre Israel e a Cisjordânia, existem tropas de muitos países ali, irmãos em volta ali, que quer invadir Israel e quer tomar aquele território. Porque aquele território, eles falam que aquele território Israel tomou deles, então eles querem de volta, né? Vamos lá. Eu tirei um vídeo aqui, e esse vídeo eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse vídeo aí. Tem outra reportagem aqui do lado da Folha de São Paulo, mas é praticamente a mesma do G1 ali. Israel, povo escolhido por Deus. Terra Santa, lugar das grandes profecias. É incrível como um território tão pequeno no globo terrestre interfira tanto no curso da humanidade. Os sinais da vinda de Cristo estão ligados ao que acontece em Israel. E certamente o maior sinal de que já estamos vivenciando o fim dos tempos é o retorno do povo judeu e a fundação do Estado de Israel em 1948, conforme várias profecias bíblicas já anunciavam. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante?
Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, longe da sua terra desde quando Jerusalém foi invadida e destruída em 70 d.C., no qual Jesus disse naquela época que não ficaria pedra sobre pedra. E surpreendentemente, em 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida como Estado, e judeus do mundo inteiro puderam retornar à sua terra. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Com este acontecimento, podemos afirmar que estamos em contagem regressiva para o retorno de Cristo à terra. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse dia quando falava aos discípulos sobre o fim dos tempos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Em vários trechos bíblicos, Israel é representada pela figueira. O que significa que ela foi cortada e depois de 2000 anos brotou e renasceu novamente. Ou seja, Jesus quis dizer que assim como percebemos quando está chegando uma estação, também ficaria claro perceber quando estas coisas acontecessem. Outro aspecto importante para a parábola da figueira é que ele fala que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo indica que esta geração verá o retorno de Cristo. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital de Israel, transferindo a embaixada americana de Tel Aviv para a Cidade Santa. A mesma decisão já está sendo tomada por outros países, inclusive o Brasil. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Outro sinal é os preparativos para a construção do terceiro templo em Israel. O instituto responsável por isso afirma que todos os utensílios para o serviço sagrado do templo estão prontos, inclusive a criação de um filme onde mostra o templo surgindo no mesmo local que atualmente está a mesquita do Domo da Rocha, local disputado por muçulmanos e judeus, onde antes estava construído o templo. Em dezembro de 2018, ocorreu uma cerimônia de consagração do altar do terceiro templo em Jerusalém, onde, segundo eles, serão apresentados os sacrifícios diários. Israel funciona há tempos como um termômetro do mundo. Quando a região está em paz, o mundo fica em paz. Quando a região está em conflito, o mundo inteiro é afetado colateralmente por isso. Devemos estar atentos a tudo o que acontece nessa parte do planeta, pois ela está ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo o fim. Porém, ele aqui nos mostra que os sinais da sua vinda ao mundo serão tão claros que aqueles que estiverem atentos espiritualmente perceberão e ficarão preparados. Infelizmente, as pessoas não se preparam para o fim, e quando ele chegar, serão pegas de surpresa. E você, está preparado? Amém? Irmãos, esse vídeo aí, né, falando sobre o termômetro do mundo Israel e também o relógio escatológico também, porque todas as coisas que acontecem em volta de Israel ali, praticamente mostrando o indício da volta de Cristo. Amém? Agora nós vamos começar o estudo. A temática em foco, a nossa temática em foco de hoje é Israel é a nação da promessa. Precisamos com atenção verificar os desdobramentos históricos que envolvam os filhos de Jacó, pois a relação de Deus com essa nação revela muito sobre as últimas coisas.
Leitura bíblica em classe. Vou ler o primeiro, Ezequiel 37, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Irmãos, Ezequiel 37, você vê todo pregador pregando e espiritualiza essa mensagem. Só que essa mensagem, na sua forma literal, é uma profecia acerca de Israel. Tá bem? Se você quiser, dá para você formular várias mensagens aqui em cima, espiritualizando, dá para você formalizar várias mensagens. Porque a Bíblia Sagrada, ela é interpretada de várias maneiras. Dá para você interpretar. A primeira que você tem que interpretar é literal. Depois, não conseguiu interpretar na literal, aí você vai tentar puxar de uma forma simbólica, de uma forma figurada, vai tentar uma linguagem poética, histórica, várias outras formas de interpretação tem a Bíblia Sagrada. Mas a forma literal é a mais importante de todas, porque, primeiramente, quando você lê um texto, primeiramente você tenta interpretar ele de forma literal. Amém? Vamos lá. Ezequiel capítulo número 37, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Vou ler o primeiro e os irmãos dêem prosseguimento. Aí na lição aí tem, tá bem? Na revista tem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. E ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e disse: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, que farei entrar em vós do Espírito e vida. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pelo, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei enquanto se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, esses vossos são toda a casa de Israel. E eis que diz: Os nossos ossos se secaram, e foi morreu a nossa esperança, e nós estamos contados. Portanto, profetizo e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na nossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, querido Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mediante essa palavra que fora lida, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, fala com a tua igreja, meu Deus, fala, Senhor, com o teu povo, Senhor da glória, meu Deus, nós queremos aprender a tua palavra, meu Pai, nós oramos, desde já lhe agradecendo em nome de Jesus, amém, Jesus, amém? Irmãos, eu disse para os irmãos, volto a repetir, o texto de Ezequiel, capítulo de número 37, irmãos, esse texto, ele é um texto, que fala na sua forma literal, ele está falando, irmãos, acerca, da restauração de Israel, amém?
Eu vou contar uma historinha para os irmãos aqui rapidamente, para os irmãos entenderem. Logo depois da morte de Jesus, Caifás, né, ele virou e ele disse assim, olha, que o sangue desse homem caia sobre nós, né, e sobre nós e sobre os nossos filhos, né, disse dessa maneira. Quando ele praticamente tomou posse dessa maldição, né, a Bíblia Sagrada nos fala, o Senhor Jesus, ele havia profetizado, né, que o templo em Jerusalém seria destruído, né, que o povo, irmãos, antes disso, Jesus tinha profetizado que o povo, né, seria praticamente devastado, né, esse povo seria espalhado sobre a face da terra. Então, a partir do momento que Cristo morreu, a partir desse momento começou a ter várias guerras, primeiro guerras civis, começou depois, né, teve guerras a ponto de destruir com Jerusalém, destruir com o povo, com Israel inteiro e o povo pelo mundo. Quando o povo, eles começaram a se dispersar, né, pelo mundo afora, né, teve um momento que eles estiveram, né, dentro da Arábia, teve um momento que eles estiveram dentro da Rússia, teve um momento que eles estiveram dentro da Espanha, depois da Espanha, né, praticamente eles estiveram dentro da Inglaterra, né, praticamente eles começaram a andar o mundo todo afora. Depois da Inglaterra, muitos deles migraram, quando na fundação dos Estados Unidos, né, eles migraram. Se você estudar a história, né, não sei se você estudou na escola, mas logo quando foi fundado os Estados Unidos, né, praticamente muitos saíram ali do Reino Unido ali e praticamente foram, né, para os Estados Unidos. E esses judeus foram para os Estados Unidos, por isso, e ali, né, onde surgiram, né, muitas igrejas, né, porque alguns irmãos, alguns judeus, com o passar do tempo, eles, né, se converteram ao Senhor, né? Outros judeus, não são muitos judeus, né, que se converteram. Existem dois tipos de judeus, né, que são judeus, na realidade são três, mas dois eu conheço mais profundamente. No caso, os judeus ortodoxos, amém? Judeus ortodoxos, que é aqueles, irmãos, né, que ainda está esperando o momento do tempo estar construído, para eles poderem fazer sacrifício, para eles poderem ler a Torá, para eles poderem voltar àqueles ritos de antigamente, né? Eles são os tradicionais, judeus ortodoxos. E tem os outros que são chamados judeus messiânicos, né, que são aqueles que entregaram a vida para Jesus, né? Eles se entregaram a vida para Jesus. Eles ainda não conseguiram interpretar a Bíblia Sagrada, né, de uma forma assim, a interpretação deles não é muito das boas. Praticamente a interpretação deles é bem parecida com a interpretação milenista. Nós estudamos aqui o que é milenismo, né? Então, irmãos, o que acontece? Depois que eles foram dispersados pelo mundo afora, nós conhecemos que em 1940 e poucos, né, praticamente teve a Guerra Mundial. Na Guerra Mundial, Hitler, né, por fim, né, Hitler mandou matar não sei quantos mil judeus, quase 7 mil judeus, quase 7 milhões de judeus, né, foram mortos, né, por Hitler. Depois disso, irmãos, dessa matança toda que aconteceu, os britânicos, né, eles agora estavam no comando do poder, praticamente, eles eram uma grande potência no mundo. Eles agora dão como se fosse um pontapé inicial, dizendo que a terra de Israel deveria ser devolvida para o seu povo. E aí, o que acontece? Houve uma votação, né, todos os países começaram a votar, e por último, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, amém? Ele votou, que era chamado o voto de Minerva, né? E quando ele votou, irmãos, praticamente ele votou em favor de Israel. Israel agora voltou a ocupar aquele espaço que antigamente eram deles, amém? Então, dia 14 de maio de 1948, praticamente isso aconteceu. Se você ler Ezequiel capítulo de número 36, né, que fala de uma restauração de Israel. Nós vamos ver alguns versículos aqui, né? E no caso Ezequiel capítulo de número 37, né, que essa restauração de Israel, ela se dará por completo, irmãos, ela se dará por completo praticamente
no final da grande tribulação, onde todos praticamente vão aceitar a Cristo, né? Vai haver a guerra do Armagedon, e os judeus do mundo inteiro eles vão voltar para Jerusalém. Não sei se os irmãos têm acompanhado. Irmãos, tudo que eu tenho notícia de Israel, que os jornais der, você atenta para as notícias de Israel. Porque todas as notícias de Israel, irmãos, praticamente estão sendo ligadas à volta de Cristo. Amém? Nessa questão do coronavírus que teve agora, muitos judeus voltaram para a sua pátria. Muitos judeus, eles voltaram praticamente para a sua pátria. E quando eles voltaram, começaram a voltar para a sua pátria, na realidade, dia 14 de maio começou, dia 14 de maio de 1948 começou a voltar. Mas até hoje eles ainda estão voltando aos poucos. Mas essa volta deles acontecerá por total. Amém? Depois, aqui na medida que nós estivermos dando, nós vamos voltar nisso aqui para os irmãos entenderem. Amém? Irmãos, evita fazer pergunta de coisas que não estão aqui, para a gente poder terminar, que esse estudo ele é extenso. Amém? Então, se for dentro do que nós estamos estudando, faça a pergunta. Se não, deixa para outra ocasião, porque é muito importante isso aqui, tá bem? Vamos lá. O objetivo geral. O objetivo geral da lição é apresentar a importância da nação santa para os acontecimentos escatológicos bíblicos, discutindo sobre as 70 semanas de anos na revelação de Daniel e sobre o que acontecerá com Israel na grande tribulação. A lição possui os seguintes objetivos específicos. Esses objetivos específicos eu não vou estar lendo não, para a gente ganhar espaço. Amém? Vamos lá, introdução. Israel é o relógio que dita o rito do tempo escatológico. Compreender e analisar os seus acontecimentos ratificarão para nós que breve está o fim. Uma promessa gira em torno da nação santa e muito brevemente ela será cumprida em sua integridade. O objetivo dessa lição é apresentar a importância de Israel para os acontecimentos proféticos, bem como apresentar o seu relacionamento com o final de todas as coisas. Irmãos, eu disse para os irmãos aqui no princípio, quando nós começamos essa aula, que essa semana tem sido uma semana importante, porque praticamente Israel nessa semana agora está fazendo um pacto, uma aliança de paz com os Emirados Árabes essa semana. Também os irmãos que estão por fora, que chegou depois, está por fora das notícias, Israel está fazendo um pacto com os Emirados Árabes. Então, irmãos, isso é algo inédito, e a gente vê que está se aproximando do fim, que a partir do momento que Israel tiver uma aliança com os árabes, irmãos, praticamente é um indício da volta de Cristo. Amém? Que Deus nos ajude no decorrer dessa maravilhosa aula. A importância de Israel para a escatologia bíblica. A restauração espiritual de Israel. Israel é uma nação da promessa. É a nação da promessa. Contudo, as páginas do Antigo Testamento sempre nos revelaram um povo rebelde e obstinado. O profeta Ezequiel descreve em seus escritos que Israel contaminou os seus caminhos e as suas ações. Além do que, em uma de suas visões, eles são comparados espiritualmente a um vale de ossos secos. Então, ele me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Amém? Irmãos, o que acontece? Essa visão de Ezequiel está falando aqui da restauração, porque Israel está como um vale de ossos, porque uma nação, um povo, uma pessoa sem Deus, irmãos, é como osso seco.
né? Porque nós só poderemos, irmãos, ser bem-sucedidos nessa vida, né, se nós tivermos Deus na nossa vida. Se nós, né, não temos Deus, nós somos como ossos secos perante a sua presença. E é o que Israel é agora, como ossos secos. Só que Israel, durante o momento da grande tribulação, Israel vai começar a ser restaurado, porque a nação praticamente ela vai se ajuntar, e quando a nação se ajuntar, Deus ele vai provar. A grande tribulação, irmãos, acontecerá não por causa da igreja, porque a igreja já foi arrebatada. A grande tribulação acontecerá por causa de Israel. Aqueles que aqui ficaram vão sofrer as consequências também, claro, né? Aqueles que pertenciam à igreja, não quiseram dar, né, crédito à palavra de Deus, não andaram conforme a palavra do Senhor, e aqui ficar, eles praticamente sofrerão os tormentos da grande tribulação. Só que a grande tribulação, ela vai acontecer para tratar com Israel. Fala, Alessandro. Lembrando, né, na grande tribulação, vai ser muito mais difícil, porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra, né? Não. Não? O que acontece? Eu também tinha esse tipo de pensamento. Eu já cheguei até a ensinar aqui, né, que o Espírito Santo ele seria retirado da terra. Mas quando o texto ali está falando da retirada, depois que eu fui estudando, quando fala da retirada ali, está falando da retirada da igreja. Da retirada da igreja. Não é da retirada do Espírito Santo. E o que acontece? Quando a igreja ela for retirada, o que detém? O que detém o anticristo nos dias de hoje? É a igreja. É a igreja que detém porque durante, irmãos, a grande tribulação vai ter pregação da palavra de Deus, né? E não há pregação da palavra de Deus sem o Espírito Santo. Eu custei entender isso, mas depois eu vi um teólogo explicando isso claramente, alguns irmãos que conhecem, Eduardo Reis, né, ele explicando que o Espírito Santo, né, ele não vai, e também um Herberson é lá de Manaus, no Amazonas, né, ele também explicou um pouco sobre isso, né, falando que o Espírito Santo não será retirado da igreja. O que vai ser retirado da terra? O que vai ser retirado da terra vai ser a igreja. O que detém o Espírito, o anticristo, é a igreja. Né? Por quê? Por que essas leis, irmãos, que estão tramitando aí no Congresso, né, querendo aprovar, né, o casamento de homossexuais, né, querendo aprovar o aborto e outras coisas mais, né, que vai contra a palavra de Deus, irmãos, praticamente é a igreja que está se posicionando para que essas leis não aconteçam. Né, são aqueles cristãos que estão lá dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, e sem contar a igreja que está aqui fora orando para dar sabedoria a eles, para que essas leis não entrem em vigor. Né, porque essas leis entrar em vigor, com certeza, né, nós sofreremos. Mas aí o que acontece? Nós estamos aqui orando para que o mal não domine totalmente a terra, mas quando praticamente a igreja for tirada, o mal vai dominar. Né, porque, né, praticamente vai ter poucos aqui na terra que praticamente vai ter ainda o Espírito de Deus, que vai, né, pregar a palavra, que vai anunciar, amém? Mas esse pensamento seu eu também tinha ele. Depois de alguns estudos eu já mudei um pouco essa linha de pensamento. Diz. Já os judeus ortodoxos não acreditam em nada que você está falando, não? No Novo Testamento não. Geralmente os judeus ortodoxos eles acreditam na Torá, que, né, praticamente é o Pentateuco, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o que mais importa, né, para a vida deles, é a Torá, chamado lei, né? Vamos lá. A sua rejeição ao Messias, a rejeição de Israel, tá? A sua rejeição ao Messias e ao Evangelho foram o estupim de sua queda espiritual. O apóstolo Paulo escreve que
procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, sendo ratificadas as palavras do profeta Isaías, que diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Então, praticamente o povo de Israel, eles rejeitaram a palavra de Deus, eles rejeitaram a Cristo. Amém? Vamos lá. Contudo, há uma promessa de restauração espiritual para Israel. Isso foi revelado ao próprio profeta Ezequiel. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, ó povo meu. Então, praticamente, eles, irmãos, estão sem o Espírito de Deus. Eles têm o Espírito do homem, claro, né? Todo Israel tem o Espírito do homem, assim como nós temos o Espírito do homem. As pessoas aí fora, elas têm o Espírito do homem, mas só tem a presença do Espírito de Deus aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Amém? O mais importante na vida do homem, irmãos, é entregar a vida para Jesus. Eu já disse isso em algumas aulas passadas e volto a repetir novamente, até os irmãos gravaram. Irmãos, a salvação, ela não vem de obras, né? O que acontece? As obras, irmãos, são um complemento. As obras são um complemento. Só que o que acontece? Existem pessoas lá no mundo, né, que se você for olhar, talvez são mais bondosas que pessoas que estão dentro da igreja. Mas isso não quer dizer, irmãos, que elas serão salvas porque elas não entregaram a vida para Jesus, né? A salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deu para os irmãos entender? Amém. Os acontecimentos passados e presentes. As palavras de Caifás recaíram sobre o povo judeu. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Logo no primeiro século, os judeus já sofreram perseguições. Ali encontrou um judeu, né, Atos capítulo número 18, versículo número 2. Esse texto aqui ele foi mudado, irmãos. Na apostila dos irmãos está uma coisa e aqui está outra, né, porque o rapaz que fez o slide, ele achou que combinava mais esse versículo aqui com respeito à perseguição que nós estamos falando. Amém? Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Porto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Né? Paulo foi ver. Então, a partir do momento da morte de Jesus Cristo, os judeus começaram a ser expulsos de alguns lugares. Mas por que isso começou a acontecer, irmãos? Porque os judeus pegaram o Filho de Deus, além de rejeitar, eles praticamente bateram, cuspiram, fizeram uma maldade terrível. Né? Aí Caifás tomou a maldição para si, dizendo: e recaia o sangue desse homem sobre nós e sobre os nossos filhos. Amém? Pastor, Diz. agora esqueci de onde que está. Ali fala sobre Caifás e qual livro? Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, né, fala sobre eles. Sobre ele. Sem falar dos massacres impostos pelos generais romanos, como a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, né? Essa guerra, né, foi uma guerra que ficou marcada por quê? Onde o templo foi totalmente destruído, ficando de pé apenas o que conhecemos hoje como o Muro das Lamentações, né? Ficou uma marca lá em Jerusalém, né, que apenas o muro do templo, né, ficou erguido, né, depois dessa guerra. Pastor, Diz. então o povo de Israel, eles não é caçado por causa que são povo eleito de Deus, mas sim por causa que eles crucificaram o Filho de Deus? Crucificaram o Filho de Deus e eles tomaram para si a maldição, né? Caifás tomou a maldição por ele era o sumo sacerdote, que era aquele que praticamente abençoava o povo, e ele disse que o sangue
desse homem, desse justo, ele caia, desse homem, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Né? Quando ele diz isso, aí por isso Israel, né, praticamente por todo esse período de perseguição, esse período que está passando agora, né, é o período que Israel está sendo pisado pelas nações. Né? A Bíblia Sagrada fala, né, que Israel seria pisada pelas nações. Então, durante praticamente 2000 anos, né, que tem se passado, né, Israel está sofrendo, só que vai sofrer um pouco mais, né, de uma forma mais, né, ferrenha. Mesmo. Mas tem um lugar em Israel que eu vi no documentário que lá tem paz assim, tranquilo. Então é certo lugar lá que eles vivem em paz. Sim, existe com certeza alguns lugares, né, que tem paz, só que vive sendo ameaçada, né? Direto, às vezes, igual na fronteira da Cisjordânia e na fronteira da Síria, lá no Monte Golã. No Monte Golã, né, há pouco tempo atrás, o Donald Trump falou que Israel deu um aval para Israel ocupar o Monte Golã, né, que eram ocupações da Síria. Né? Isso quase deu uma guerra, deve ter uns 8, não, foi logo no princípio do ano, foi janeiro mais ou menos, janeiro, fevereiro, que ficou tipo marcado uma guerra entre Israel e Síria, Israel e Irã, alguma coisa assim. Foi o Irã que estava, né, praticamente querendo brigar com os Estados Unidos. Né? Então, só que da onde eles estão, se eles jogar um míssil praticamente dentro de Israel, eles estragam tudo. Eles têm poder para fazer isso. Só por que não fazem isso? Eles ficam com medo. Porque existem países aliados de Israel. Se caso destruir Israel, vários outros mísseis caem dentro desse país Então é por isso que os iranianos não revidaram a morte daquele general lá até agora, né? É igual tipo assim, tem dois países que brigam no mundo, é uma briga muito feia, que é a Rússia e os Estados Unidos. Né? A Rússia, irmãos, as ideias da Rússia são ideias de esquerda. E as ideias dos Estados Unidos são ideias de direita. Porque os Estados Unidos, ele quer promover a paz, quer fazer isso. Agora, a Rússia quer destruir com Israel de qualquer jeito. Né? É tanto que toda vez que tem guerra, vamos supor, se tem guerra entre Iraque e Israel, quem é que financiava as armas? A Rússia. Se tem guerra entre Irã e Israel, quem é que financia as armas? A Rússia. Então, e quem é que defende Israel? Estados Unidos. Agora tem alguns outros países que praticamente... Brasil agora está se aliando, a Guatemala, a Polônia, tem outros países por aí afora, né, praticamente está se unindo para poder em defesa de Israel. Né? Só que a maioria dos países do mundo são contra Israel. Amém? Vamos lá. Se eu não falo em memória, eu acho que a Inglaterra também é a favor de Israel também. Tanto que foi ela, né, que deu aval para Israel poder conquistar novamente as terras dela. Amém? Vamos lá. Por ocasião desse grande massacre, muitos judeus saíram de suas terras em direção a terras estranhas e ficaram assim até o fim dos tempos. Então, é como eu disse para os irmãos, praticamente, né, os israelitas, eles saíram da sua terra, né, aqui está Israel, eles saíram da sua terra e eles começaram a peregrinar, foram, né, tanto para a Rússia, foram, né, para a Europa, né, alguns foram para a China, Japão, né, vários outros países do mundo, né, praticamente existem judeus. Né, Brasil existe judeu, Estados Unidos tem muitos judeus, São Paulo, né, principalmente, tem muitos judeus. Aqui no Espírito Santo tem os judeus, tem até uma igreja judaica lá no centro da cidade, chamada Casa de Abraão. Né? Acho que é na Rua 7. Aqui em Vitória? Rua 7? Tem Rua 7 lá no centro? É Rua 7 mesmo. É Rua 7. Existe essa Casa de Abraão. Só que o que acontece, irmãos? Eles praticamente, eles são judeus. Amém? Amém? Eles são judeus messiânicos, irmãos. Eles são judeus messiânicos e eles estudam, né, tanto a Torá e eles estudam o Novo Testamento também. Tá bem? Vamos lá.
Ainda podemos acrescentar o grande genocídio do Holocausto, responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus no século XX. Pelo menos 6 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo. Os acontecimentos futuros. Os judeus retornarão para um lugar de onde nunca deveria ter saído. Se não fosse a decadência espiritual de Israel, o povo hebreu viveria seguro debaixo da proteção de Deus. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor e ao seu Deus. Por que é que Israel, irmãos, praticamente se dispersou pelo mundo afora e está sofrendo as consequências? Por causa da desobediência. Amém? Por causa da desobediência, né, que eles estão passando por tudo isso. Amém? Mas, enfim, o retorno integral, eu estou apressando um pouquinho, irmãos, porque tudo isso aqui eu já dei uma pincelada para os irmãos, e o mais interessante está um pouco mais para frente. Mas, enfim, o retorno integral dos judeus é um marco profético da escatologia bíblica. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amós, capítulo de número 9, versículo de número 15. Se puder, você sublinha aí, né? Até sublinha onde está esse versículo aí, Amós 9, 15, né? Que é uma profecia muito importante, né? Onde o Senhor fala, né, que vai plantar Israel na sua própria terra novamente, né? Deus ele vai entregar a terra. Então, isso já começou a acontecer. Só que a profecia ela vai alcançar uma proporção maior, porque todo Israel vai voltar. A restauração espiritual de Israel se aproxima, o que nos indica que breve vem o grande dia. Agora aqui, irmãos, que está a complicação. As 70 semanas de anos. 70 semanas de anos. Primeiramente, eu vou pedir aos irmãos para abrir por que 70 semanas de anos. Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 7. Levítico, capítulo de número 25. Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 7. Amém? Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 7. Eu gostaria que algumas dos irmãos que têm traduções diferentes, leiam para mim. Um vai ler, se tiver diferente dele, aí os irmãos levantam a mão e falam, a minha está diferente, e nós vamos ouvir, né, a tradução do outro irmão. Amém? Levítico 25, versículo de número 7. Posso ler? Pode. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Versículo de número 8. É o 8, tá? Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Uma semana, quando falava uma semana, irmãos, quando falava uma semana para o... Era uma forma simbólica, que essa uma semana significava, irmãos, 7 anos. Quando eles falavam uma semana, significava 7 anos. Então, 70 semanas de anos são 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 7? 49. Colocar mais um zero ali no finalzinho, vai ficar 490. 490 anos. Agora os irmãos vão entender. É um pouco complicado isso que eu vou falar aqui, irmãos, é um pouco complicado, mas, né, se os irmãos prestarem bastante atenção, os irmãos vão entender. Uma semana, eu falei para os irmãos agora, né, que uma semana está simbolizando praticamente 7 anos. Uma semana está simbolizando 7 anos. Então, 70 semanas de anos dá 490 anos. Amém? 490 anos. Vamos lá. Só que aí, lá na profecia, Daniel capítulo de número
Abra aí também, por favor, abra. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24, 25, 26 e 27. Amém? Daniel, capítulo de número 9. Quem achar, por favor, leia. Amém? Daniel 9. Daniel. Acho que tem mais uma Bíblia por aqui. Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24, 25, 26 e 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Peraí, só um minutinho. Essas 70 semanas que está falando aí é para extinguir o pecado. Fala, o que mais? Dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Expiar a iniquidade. E trazer a justiça eterna. Trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Amém? Então, essas 70 semanas que estão determinadas é para isso. Amém? Para dar fim aos pecados, né? Só que existe, vamos lá, não posso ir muito à frente não, senão os irmãos não vão entender. As 7 semanas. Agora, 25, leia por favor. 25. Sabe e entende. Veja a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. O príncipe 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amém. Irmãos, preste atenção. Primeiro, falou aqui, ó. Sabe e entenda que a partir da programação que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, grava aí, 7 semanas mais 62 semanas dá 62 mais 9, mais 7. 70. Não, 62 mais 7. Mais 7? Dá 62 mais 7. Nossa, dá 70. Não. 69. 69. Amém? Então, 62 mais 7 dá 69. 69. Amém? Essas 69 semanas, irmãos, já se cumpriram. Foi da onde que foi essas 69 semanas? Nós vamos ver agora. Essas 7 semanas. Saiba e entende que a partir da proclamação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Quando foi dado o decreto para reconstruir e restaurar Jerusalém? Jerusalém foi destruída. Irmãos, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor a partir do ano 606 até o ano 539, né? Aí o que aconteceu? Ciro, ele veio, né? Ciro veio, e quando Ciro veio, ele baixou o decreto que os israelitas podiam ir embora. Então, nesse ano que Ciro mandou embora, falou que estava dispensado se eles quisessem ir embora, aí saiu Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Se você ler o livro de Esdra, se você ler o livro de Malaquias, o livro de Zacarias, você vai encontrar o nome desses homens, Zorobabel e Josué. Então, esse Josué aí não é o Josué lá de trás, não, é o sumo sacerdote Josué, é outro Josué. Amém? Então, para sair para restaurar. Aí eles saíram para restaurar. Só que quando eles chegaram lá, eles foram lançar o alicerce. Levantou os opositores da obra. Aí a obra fica 16 anos parada. Aí Esdra se levanta com ordem lá do rei, né? E desce para Jerusalém. Aí novamente ele volta. Aí por 3 vezes ele teve uma descida para restaurar. A primeira com Zorobabel e Josué, a segunda com Esdra e a terceira com Neemias. Então, na saída para restaurar, né, foi 445
antes de Cristo, amém? Está na revista, depois os irmãos fizerem, é só sublinhar depois aí, na revista, amém? Então, na saída para restaurar, até a construção, a reconstrução do muro, né, se passaram 7 semanas de anos. 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49. Então, 49 anos passou aí. Do momento que Neemias saiu para restaurar, até a restauração de Jerusalém, dos muros. Deu 49 anos. Então, de 445 anos de Cristo, aí veio mais 49 anos, aí os irmãos depois fazem as contas lá. Né? O início na expedição do decreto para a reconstrução de Jerusalém é o marco profético inicial desse primeiro grupo das 70 semanas. Segundo a visão profética desse primeiro período, esse decreto foi baixado por volta de 445 a.C. Irmãos, a gente tem mania de dizer, né, que Jesus ele tinha 30 anos quando ele começou a pregar. Né? Só que o que acontece? Na realidade não se sabe a idade certinha ali né? Provavelmente estava de 30 para 31 anos. Então acredita mais ou menos que Jesus, o pessoal fala assim que Jesus morreu com 33 anos e meio, né? Os teólogos acreditam sim, mas acreditam que pela contagem, dessa contagem aqui, acredito que mais ou menos uns 34 anos, tá? Acredito que foi mais ou menos uns 34 anos. De 33,5 a 34 anos. Amém? Vamos lá. Quando Neemias foi comissionado para a reconstrução dos muros de Jerusalém, há 62 semanas. Então, do momento, irmãos, que 49 anos até a morte do Messias, deu umas 62 semanas. 62 semanas, irmãos, 62 semanas, se me falha a memória, dá 462 vezes 7. Faz na calculadora aí para mim, por favor, quem tem mais rapidez para fazer. 62 vezes 7. 484. É isso 34. mesmo. Hã? 34. De 34. 434 mais. 483. 69 vezes 7. Isso. 483. Amém. Então, 483 anos já se cumpriram. Né, que foi da restauração, quando Neemias recebeu a ordem, até a morte do Messias passou 483 anos. Amém? Está dando para os irmãos entender até aqui? É complicado, é de dar nó na cabeça. Eu, quando tentei isso, eu demorei bastante tempo para poder entender. Então, talvez seja a primeira aula que você está vendo sobre isso. Então, é complicado mesmo. Mais para frente você vai descomplicando. Amém? Vamos lá. 62 semanas. O segundo grupo da profecia de Daniel é relacionado com o primeiro grupo. Daniel descreve, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, que foi quando Neemias saiu, né? E para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe Jesus, né? 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas, né? No caso foi 69 semanas que passaram. Mas tem uma semana, irmãos, que ainda vai se cumprir. E aonde que é que vai cumprir essa uma semana? Hã? Eu estou ouvindo baixinho aí, certinho. A grande tribulação. Né? Na grande tribulação vai cumprir mais essa semana. Essa semana é mais 7 anos que vão se cumprir sobre a face da terra. Amém? Vamos lá. Os acontecimentos particulares do segundo grupo gira em torno do Messias. Dentro do período das 62 semanas é profetizado o nascimento e morte do Messias,
o que já aconteceu. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, né? Então, praticamente se cumpriu os 483 anos, as 69 semanas, se cumpriu na morte de Cristo. Vamos lá. Pastor, Aqui tem um gráfico aqui, dá para explicar mais ou menos para os irmãos. do mesmo jeito que a nação de Israel vai ser restaurada, a terra também vai ou não? A terra vai ser restaurada. Depois, vai vir nas aulas, que depois isso aí não vou entrar, que só foi entrar aí agora, né? Mas vai ser outra aula, né? Vamos lá. Aqui, irmãos, ó, de 445 a 397, né, praticamente se cumpriram 7 anos, né, 7 semanas de anos. 7 semanas de anos são 49 anos. Então, 445 a 397, 49 anos. Desses 49 anos até a morte de Jesus, deu 434 anos, que são as 62 semanas de anos. Amém? Ao todo, 445. Até, irmãos, a morte do Messias, que acredito que seja no ano 30, ou ano 31, mais ou menos, né? Então, vai dar 490 anos. Tá bem? Ó, 483 anos. Amém? 483. Até a cabeça da gente vai ter hora que entra em parafuso mesmo, não tem jeito. Ainda, esse segundo grupo revela que Jerusalém seria destruída após a morte de Cristo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26. Então, o anticristo, né, o povo que vai estar apoiando ele, praticamente vai vir, né, para quê? Né, para poder, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então, eles vão querer destruir, né, vão vir destruindo Israel. Fala. Não seria referente a Tito, não? Que Tito entra na cidade, destrói. Sim, justamente. Aí aqueles Justamente. seria o povo. Ali está falando de Tito, tá? Ali está falando de Tito. Só que vai haver outra guerra, vai haver outras guerras, né, futuras, que também vai devastar, vai deixar Israel em desolação durante a grande tribulação, tá bem? Durante a grande tribulação, amém? Só que essa guerra aqui, o Tiago falou ali e está certo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então, o general Tito veio, praticamente destruiu com a cidade de Jerusalém. Jesus profetizou lá em Mateus 24, né, que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, pedra sobre pedra sobre aquele templo. Então, o que acontece? Né, praticamente o general Tito veio, destruiu com o templo, só ficou lá o muro das Lamentações, amém? Vamos lá. O que haveria guerras até o fim. Ainda esse segundo grupo revela que Jerusalém seria destruída após a morte de Cristo e que haveria guerras até o fim e que desolações estavam determinadas. Daniel 9, 26. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações serão decretadas. Então, irmãos, da morte de Cristo até aqui, né, quantas vezes que Israel praticamente foi destruída, o povo foi perseguido, o povo foi massacrado, né, igual o acontecimento de Hitler, né, que matou, né, quase 7 milhões, né, praticamente de judeus. Praticamente esse povo vem sendo perseguido e destruído com o passar do tempo, né? Diz, Alessandro. Eu vi um documentário, não sei se que me falou, mas não vi um comentário, isso que me falou, né? Que passou esses tempos agora, todos os povos que têm lutado contra Israel não têm vencido, porque Deus tem sido sobre Israel. Isso é verdade mesmo? É verdade. É igual a guerra dos 6 dias. Né? Os irmãos já ouviram falar da guerra dos 6 dias?
né, praticamente os árabes se armaram, financiados pela Rússia, né, se armaram e agora vieram com toda a potência para poder matar e acabar com Israel. Israel estava com pouquinha gente, com pouquinho armamento. Era como se Israel dava um tiro, acertava nos árabes. Mas aí eles jogavam uma bomba de canhão lá e erravam o povo de Israel. Então o que foi isso? O próprio Deus entrando com proteção. De repente, misteriosamente, irmãos, os aviões começaram a explodir nos ares, dos árabes, né? Começaram a ser detonados os tanques de guerra. Às vezes uma bala de revólver do povo de Israel ia lá e caía no tanque lá e detonava tudo, e eles jogavam do lado de cá e não acontecia nada. Então o que foi isso? Milagrosamente o povo de Israel foi protegido, né, por Deus, né? O próprio Deus. E até nos dias de hoje, né, pastor? Até nos dias de hoje. Por exemplo, se hoje se o Irã resolver tacar Israel lá, você acha que Israel sai impune? Primeiro que Irã não vai fazer isso, porque se Irã fizer, vai ter algum país que vai detonar com Irã. Com certeza. Estados Unidos mesmo é um que defende Israel e já começa a detonar com Irã. E eles ficam com medo de acabar com Israel por causa das proteções que Israel tem. Entendeu? Israel tem alguns países aliados que são fortíssimos. E sem contar que nos dias de hoje, os melhores soldados de guerra e os melhores armamentos que tem no mundo é Israel. Tá? Depois de Israel, né, vem Rússia, né, vem. Tanto que eles falam aqui, de vez em quando aparece aqui no Brasil, foi apreendido uma arma que ela é israelita. Né? Quando fala israelita, aí eles já falam israelita por causa do quê? Ou então quando fala israelita é russa. Né? Por quê? Porque são as melhores armas que tem no mundo: Israel, Rússia, Estados Unidos. Né? Vamos lá. Agora Brasil, os melhores submarinos e melhores aviões, quem faz hoje em dia é o Brasil, tá? Eu não sabia disso. Quando cheguei lá em Portugal, eu fiquei sabendo. Os melhores aviões. Então, tem um submarino brasileiro que ele fica 3 dias debaixo d'água sem precisar voltar na superfície. Os submarinos das outras nações, né, praticamente ficam um dia só para buscar o ar. Fica um dia e só para buscar o ar. Já o brasileiro não. Fica 3 dias lá embaixo e só para buscar o ar aqui em cima. Sim, de procedência israelita, né? Não, esse é brasileiro. Esse é brasileiro. É um dos melhores submarinos que existe. Vamos lá. Há uma semana, a última semana no caso, né? A última semana está diretamente relacionada à grande tribulação. O texto afirma que o seu início se dá no estabelecimento do concerto entre Israel e o anticristo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Irmãos, o que está dizendo aqui nesse versículo? Vou explicar. Ele vai mandar cessar o sacrifício. Por quê? Quando o templo, eles estão preparando para poder reconstruir o templo. O Donald Trump foi lá, já assinou, dizendo, né, que pode ter a reconstrução do templo, não é? Os irmãos estão vendo aí, né, que Donald Trump pegou a embaixada de Tel Aviv e transportou para Jerusalém. Tudo isso é cumprimento. Então, agora o templo, ele vai ser o templo de Salomão, né? A réplica do templo de Salomão vai ser construída novamente. Acredita-se, né, que vai ser construído, alguns acreditam que vai ser construído do lado da mesquita do Dumo da Rocha, né? Aquela mesquita que tem a cápsula dourada. Amém? É a mesquita, uma das mais conhecidas do mundo, né? Que é conhecida como uma das maravilhas do mundo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Então, acredita que vai ser reconstruída ali, né? Já outros acreditam que vai vir uma bomba e vai cair ali e vai destruir com tudo, e aonde eles vão vir, vão
reconstruir o templo novamente, né? Isso aí eu não sei afirmar para você, porque a Bíblia Sagrada não deixa nenhum respaldo sobre isso, amém? Aí o que acontece, irmãos? Quando construir o templo, os judeus ortodoxos, eles vão voltar a fazer sacrifício no templo, amém? Porque os judeus ortodoxos são os tradicionalistas, então eles vão voltar a fazer o sacrifício no templo. Quando eles voltarem a fazer o sacrifício no templo, o anticristo ele vai se manifestar e falar assim: pode cessar esse negócio aí, esse sacrifício, porque eu já estou aqui. Vocês estão me vendo? Eu sou o Messias. Eu acredito que vai ser mais ou menos. Eu sou o Messias que vocês estavam esperando. E aí, o que vai acontecer? Ele vai querer se assentar. Ele vai querer se assentar lá dentro. Quando ele querer se assentar lá dentro, o que vai acontecer? Praticamente, eu acredito que os primeiros dias, né, ele vai se assentar, só que as duas testemunhas, elas vão se levantar contra. E vão começar a pregar, né, e na realidade, já tem 3 anos e meio que elas já estão pregando. Por exemplo, começou a grande tribulação, começou o período da grande tribulação, aí elas começam a pregar. Quando que dá, né, praticamente a metade da grande tribulação, elas praticamente vão se levantar contra o que o anticristo vai estar querendo fazer, se assentar lá dentro. Quando elas começarem a pregar e dizendo, tipo assim, não adora ele, tipo assim, ele é um mentiroso, né, ele não é isso, não é o Messias que vocês estão esperando e tal, né, aí as pessoas, alguém vai vir, por ordem do anticristo, vai matar as 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão ficar 3 dias e meio. Elas vão ficar 3 dias e meio na praça, morta, porque ele, praticamente, o anticristo não vai deixar ela ser enterrada, essas testemunhas. Quando isso acontecer, milagrosamente, diante dos olhos de toda a população, de todo mundo, que a Bíblia Sagrada fala que todo olho verá, né? E como que todo olho verá, irmão? Quem está no Brasil não tem como ver lá em Israel. Vai ser através do telefone, da internet. Vai ter alguém lá filmando e ele vai estar, as 2 testemunhas vai estar sendo ressuscitadas em praça pública. E quando eles morreram, o povo fez um feriado daqueles. Começaram a fazer festa, soltar foguete, né, e começaram a trocar presente e tal, de alegria, porque as 2 testemunhas morreram. Só que quando as 2 testemunhas, elas ressuscitam praticamente diante dos olhos deles, o que eles falam? Realmente, esses foram enviados de Deus, né? Esses foram enviados pelo Senhor. Né? E nós praticamente estamos adorando a quem não deve ser adorado. Aí elas vão fugir. O povo de Israel vai fugir para o deserto. Isso aqui vou deixar mais ou menos neutro para nós entrarmos depois nisso aqui. Amém? Vamos. Apocalipse 22. 11. Apocalipse 11. Amém? Deixa eu dar continuidade aqui. Esse pacto será firmado por uma semana, 7 anos, né? Eu disse para os irmãos que uma semana é uma simbologia de 7 anos, amém? Sendo que na metade da semana ele será quebrado, o pacto vai ser quebrado, vai ser quando o anticristo vai querer sentar lá no templo, amém? E uma grande destruição se dará sobre Israel. Sobre esse assunto dissertaremos melhor na lição de número 8. Eu não posso falar mais sobre isso, senão eu vou praticamente dar a lição de número 8 todinho para vocês. Amém? Então quem quiser, vem domingo que vem. Vamos lá. Israel na grande tribulação. Tópico 3, já estamos terminando. Aliança com o anticristo. O anticristo aparentará ser o Messias para Israel, que aguarda por seu libertador político, o qual guerreará e trará a paz que sempre buscaram,
mesmo estando distante do objetivo principal da promessa. Então, você está vendo ali um judeu abraçado com um árabe, né? Então, isso aqui já está acontecendo. Está acontecendo parcialmente, porque, né, integralmente vai acontecer na grande tribulação. Porque agora, eu disse para os irmãos que essa semana houve um acordo de paz entre os Emirados Árabes e Israel, né, nessa semana agora. Então, isso está indicando que Jesus está voltando. Tudo isso é um indício que Jesus está voltando. Amém? Vamos lá. Ele conseguirá que seja firmado um pacto com o povo judeu. Eu vim, João capítulo número 8, versículo número 43. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Jesus estava falando justamente sobre o anticristo, né? Que praticamente as pessoas os judeus vão aceitar ele como Messias. Por quê? Porque esse homem ele aparecerá como um político, né? Jesus ele veio de uma forma religiosa, sim. O que ele tratava mais era da alma, da cura da alma, né? Já esse Messias é o Messias político, é o Messias que Israel estava esperando, montado num cavalo branco, né? Vindo com muita pompa, com muito poder, né? E para poder, né, governar o povo. Agora Jesus veio, ele ficou no meio de pessoas humildes e estava preocupando de fazer o quê? De tratar da alma das pessoas, né? Diz, Pastor, então isso é heresia, falar que Jesus estava montado no cavalo branco? Não quer dizer que na realidade ele vai vir montado no cavalo branco. Só que o que acontece? Quando Jesus veio, o povo de Israel esperava ele, tipo assim, vindo com grande poder. É isso que eu quero dizer. Estava esperando ele vir com grande poder. Aí ele entrou dentro de Jerusalém, montado numa jumentinha, né? Tipo assim, apesar que jumento, lá dentro da Bíblia, lá, quando era montado jumenta, era somente reis que montavam a jumenta. Tanto que fala que os filhos de Salomão, né? Os filhos de Salomão, os filhos de Davi, os filhos de Jair, e teve, não sei se foi Salomão ou se foi de Davi, que andava montado de jumenta dentro de Jerusalém. Isso simboliza também realeza também. Amém? Vamos lá. Que por isso, que por meio dessa aliança, conseguirão erguer o orgulho da nação, o seu tempo. O anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? É como o Tiago falou, né? Aquilo ali é apenas uma simbologia, algo para simbolizar, para você poder entender, mas não é daquele jeito que Satanás ele vai vir, não. Ele vai vir com um sapatinho de algodão, tá? Ele vai vir de maneira assim, bem disfarçada, né? Quão duro será para Israel as consequências dessa aliança? A fuga da perseguição. Aqui eu vou entrar falando da fuga, né? A fuga e a perseguição. Eu falei para os irmãos que quando o anticristo se sentar e Israel não vai querer adorar o anticristo, então o que eles vão fazer? Eles vão fugir para o deserto. E eles vão fugir para que parte? Eles vão fugir para as terras de Edom. Aonde que é Edom? Cisjordânia. Eles vão fugir para Cisjordânia. A Cisjordânia vai fazer um pacto, uma aliança com eles, né? Um pacto de paz nesse período da grande tribulação. E o que acontece? Dentro da Cisjordânia, nessa terra, nessa parte de Edom, existem muitas cavernas, porque antigamente os filhos de Esaú praticamente se esconderam, né? Viviam dentro dessas cavernas. Você pode ver lá, quando a Bíblia Sagrada fala Monte Seir, Edom, depois mais na frente veio os Edomeus. É justamente nessa terra aonde o povo de Israel vai se esconder. Essa terra é cheia de caverna para tudo quanto é lado. Então é caverna que cabe milhões e milhões e milhões de pessoas dentro dessas cavernas.
Então, Israel praticamente vai se esconder dentro dessas cavernas. Bem, vamos lá. O próprio Jesus profetizou assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Irmãos, Mateus 24, versículo de número 15, está falando disso. Vamos lá. Mateus 24, está falando dessa percepção. Versículo de número 15. Aqui é o momento que acaba o período da falsa paz. Amém? Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15 ao versículo de número 22. Pode ir. E assim, quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para os que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Amém. Então o que acontece, irmãos? Porque isso aqui, eu gostei para entender isso aqui. Eu achava que isso aqui estava falando da igreja, mas aqui não é a igreja, aqui está falando de Israel. É tanto que está falando, ó, quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. E que montes são esses? Os montes de Seir, os montes de Edom, né? Lá é uma região montanhosa e tem cavernas, dentro das montanhas assim, ó, tem as cavernas. E essas cavernas cabem muitas pessoas dentro dessas cavernas. E no período da grande tribulação que for quebrado o pacto, Israel praticamente vai para esse lugar. E quando Israel for, né, para esse lugar e esconder, vai ficar durante 3 anos e meio. Que a Bíblia Sagrada fala, vamos lá, aqui no próximo fala, aqui, ó. Israel fugirá para o deserto, para o local já determinado para o seu refúgio, onde viverão por um período de tempo. E a mulher fugiu para o deserto. Lá é mulher do dragão. Está falando de Israel, tá? Mulher é Israel. A mulher fugiu para o deserto para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias é quanto tempo? Alguém sabe dizer? Quase 4 anos. 1260 dias. 3 anos e 28 dias, eu acho. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então são 3 anos e meio, onde vai vir a falsa paz, e vai vir os outros 3 anos e meio que começa a grande tribulação. Aonde? A grande tribulação para Israel. Tá? A gente já foi, né? A gente já foi arrebatado. Diz. Pastor, aqui em Mateus, a gente leu aqui, 24, diz assim, queria saber, fala bem assim, ai das grávidas e das que amamentam. Essas grávidas é porque os bebês vão sumir do ventre delas e... O que acontece? Eu também pensava dessa maneira, mas não é. Não é? É porque é difícil, por exemplo, eles vão estar fugindo. Imagina uma grávida correndo, né? Segurando a barriga. E uma que amamenta, correndo com a criança no colo. Irmão, é difícil. Eu até então eu entendi assim, porque aquelas crianças iam ser arrebatadas, iam ser tiradas. Eu pensava também, Gu, eu pensava também. Só que você vai estudando e você vai descobrindo mais a Bíblia Sagrada, você vai conhecendo mais a Bíblia, né? E por que orai e vigiai para que não
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Inverno porque a lama, irmãos, é difícil fugir na lama, né? Quando tem lama é difícil. E segundo, sábado, o judeu não move uma palha no sábado. Ah, tá. Então, eles não saem do lugar. Eles então sabe o que vai acontecer? Se for no sábado, vai morrer gente demais, porque tem uns que é tão tradicional que fala assim, eu não vou fugir não, eu vou ficar aqui, eu vou morrer, mas no sábado não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Então, orai para que não aconteça sábado, porque senão vai morrer gente demais da conta. Entendeu? É por isso que tem que orar para o povo de Israel, né? O Senhor já deixou lá escrito para a gente orar em favor da paz de Israel. Amém? Além do mais, aqui fala do frio também, né? Hã? Além do mais, fala também O frio no deserto, o frio da noite, o calor de dia. E a noite é 0 grau, né? Justamente. Também. E sem contar que né, no inverno, principalmente na Europa, naquele estado lá, quando que dá inverno, a irmã viveu lá, a irmã sabe, né? Chove o inverno inteiro. Essa chuvinha que cai, chuvinha né? É o inverno inteirinho, dia de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Sabe aquele dia triste que às vezes, quando a gente, aqui no Brasil, às vezes tem, na Europa, quando está no inverno mesmo, irmãos, é o tempo inteiro chovendo, né? Não dá nem para... Pastor, dependendo do calçado ou da vestimenta, os membros ficam adormecidos, os dedos dos pés e das mãos, você fica... As pessoas paralisadas, nas você lutas. não tem como andar rápido, você não tem como se locomover com facilidade. Eu, uma vez, né, eu não olhei o termômetro, eu falei, não está tão frio não, coloquei uma roupa mais leve. Eu ia visitar uma amiga em outra cidade, só de eu ficar no ponto, esperando o ônibus, começou. Quase deu hipotermia. Quase tive hipotermia, foi por um pouco. Aconteceu isso comigo também, porque às vezes de sair, irmãos, que lá o dia muda, é igual aqui no Espírito Santo, às vezes tem umas manias de acontecer isso. 6 vezes no dia muda o dia. Por exemplo, começa nevoeiro, não vê nada, de repente depois daquele nevoeiro dá uma chuvinha, um chuvisco, depois daquele chuvisco vem um sol quente de rachar. Só que aquele sol quente de rachar, você acha que está quente. Você olha assim, nossa, está quente, eu vou tirar essa roupa. Aí se você sair, dependendo do lugar que você for, de repente já começa a chover de novo, aí começa a esfriar, aí vai chegando na noite, aí vai 0 grau, de repente você morre de frio. Você passa mal. Meu cunhado ainda me avisou e falava comigo, olha, quando você vê lá fora o sol brilhando, né, você se agasalha, porque aí que vai estar frio. Aí que vai estar frio. Né? Lá... Eu não vigiei, quase tive hipotermia. Enquanto está chovendo, é impressionante, irmãos. Quando está chovendo, fica meio abafado. Mas depois que chove, aí que vem o sol, quanto mais o sol fica claro, mais frio faz. Não sei que mistério é esse, tá? Vamos lá. Muitos serão, estou quase terminando, muitos serão mortos nesse período e Jerusalém será totalmente arrasada pelas hostes malignas. A nação de Israel se verá encurralada. Só Deus para salvar Israel. Amém? O resgate de Israel. O resgate de Israel. Quando tudo parecer perdido para Israel, Jesus aparecerá nas nuvens com poder e glória, resgatando o povo judeu de seu ameaçador extermínio. Jesus, irmãos, essa vinda de Jesus aqui vai ser a vinda dele em glória. Vai ser Mateus capítulo de número 24, versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do seu firmamento, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Então aqui, irmãos, está falando da vinda dele em glória, que todo olho verá. Na primeira vinda dele, né, na primeira fase da vinda dele, irmãos, o que acontece? A igreja vai ser arrebatada. Nem todo olho verá. As pessoas vão ver os sinais que ele veio.
de repente o carro vai começar a bater, o avião vai começar a cair. Por quê? Por exemplo, o piloto é crente, né? O piloto é um cristão. Então, se o avião perder o piloto, vai bater, vai cair, né? O carro, quem está pilotando o carro, quem está dirigindo o carro, é uma pessoa seguidora de Cristo. Então, o carro vai ficar desgovernado, vai bater também, né? Então, vai começar a haver uma tragédia. E as pessoas vão desaparecer. Só o que a mídia vem tentando colocar na cabeça do povo? O que a mídia vem tentando colocar na cabeça do povo? Que vai ser extraterrestre. Por que existiam esses filmes de extraterrestre, essas coisas aí? Aí, quando acontecer o povo sumir, eles falam assim, foi os OVNIs, né, que vieram, né, e pegaram o povo. Ei, pastor, Diz. Eu lembro, teve um tempo atrás aí, eu tinha uns 15, 16 anos, já passava lá na Rede Record, morava na Bahia, jornal, um disco voador tal lugar, tal fazenda, fazer reportagem. Foi abduzido. E, tipo assim, teve lá em Varginha mesmo, tem uma pessoa que disse que foi abduzida, que os extraterrestres foram e levaram eles para um lugar que eles teve contato com os extraterrestres. Depois, irmãos, tipo assim, eu acredito que eles podem ter visto alguma coisa, pode ser que viu, mas o diabo pode se transfigurar para poder enganar as pessoas, né? Ele vem para transfigurar para poder, né, enganar. Diz. Mas a gente também tem, quando fala assim, extraterrestre, a gente já logo imagina aqueles bichinhos de verde, de cabeça comum. Mas a palavra extraterrestre significa que não é da Terra. Então, automaticamente a gente vai ser buscado pelo extraterrestre, que não é da Terra. Jesus, né? Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, né? E praticamente as pessoas elas vão desaparecer. Amém? Vamos lá. Quando tudo parecer perdido para Israel, Jesus aparecerá nas nuvens com poder e glória, resgatando o povo judeu de seu ameaçador extermínio. Enfim, Israel irá gozar a paz e a tranquilidade prometida às tropas malignas, e as tropas malignas serão destruídas. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Amém? Jerusalém será o centro governamental do mundo, onde o Messias regerá as nações. Isso aqui nós vamos falar quando nós estivermos estudando sobre o milênio. Amém? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a grande tribulação. Depois nós vamos falar também sobre o milênio, onde Jesus vai vir, né, ter o seu governo aqui na terra. Nesse momento, os ossos secos receberão o Espírito e viverão. Então, irmãos, qual é o cumprimento? Qual é o cumprimento de Ezequiel, capítulo de número 37? Né, o ápice do cumprimento, né, praticamente é o milênio, aonde, né, todos os israelitas, né, agora vão estar adorando a Deus e eles vão ter o Espírito de Deus. A nação ela vai ser restaurada. Os ossos que estavam sequíssimos, até esfarinhando, né? Eles praticamente, eles estão agora, nesse exato momento, eles estão criando um corpo. Eles praticamente estão tomando forma. Né? Por quê? Porque Israel, em 1948, começou a ser restaurado, começou a sair do sequíssimo. Né? Então, vai haver um momento que vai criar a carne, criar os dedos, e praticamente no final da grande tribulação, é onde vai ser dado o Espírito para eles. Por que vai ser dado o Espírito para eles? Porque a partir do momento que eles aceitarem a Jesus como o único suficiente Salvador, o Espírito de Deus vai passar a habitar na vida deles. Conclusão. Graças a Deus consegui terminar na hora certa. Olhemos para Israel atentamente, pois, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A nação santa é o relógio escatológico do mundo. Tudo o que acontece ao seu redor deve ser verificado com atenção. Que este alerta esteja no coração da igreja. Orai pela paz de Jerusalém. Amém? Então, a nossa missão é orar por aquele povo. Amém?
orar por Jerusalém para que haja paz, né, para que eles também tenham entendimento, né, das coisas do Senhor. Amém? Deu para os irmãos entender? Amém. Se não entendeu agora, mais para frente a gente deve voltar, deve retornar. Se assim Jesus não voltar, né? A gente deve retornar nesse estudo novamente futuramente. Amém? Irmãos, os irmãos que vão fazer o curso da ETAD, amém? Praticamente os livros da ETAD, né, já chegaram. Amém? Os livros já chegaram. E dia 28, amém? Dia 28 nós vamos pensar. Dia 28 é sexta-feira. Amém? Dia 28 vai dar na sexta-feira. Todos os irmãos podem vir. Só vão receber o livro, irmãos, quem fez a inscrição desde o princípio. Amém? Amém? Vamos lá. Pastor? Oi. Eu sei que nessa data por agora você não vai fazer o médico para cá, mas futuramente você vai trazer o médico também? Em nome de Jesus. Essa nós pretendemos trazer sim. Né? Agora, por enquanto, vai ser só o básico, né? Porque nós pretendemos formar pelo menos uma classe, né? E depois que nós formarmos essa classe, aí futuramente a gente pensa de colocar o médico também, né? Se porventura eu quisesse entrar agora, já não tem como. Né? Não, agora não tem como. Agora não tem como. Amém? Vamos lá. Irmãos, nessa hora nós vamos louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar preparando, né, a ceia, né? E eu gostaria, né, de chamar alguém para louvar aqui o nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A nossa irmã Graça vai estar